Na aula anterior, eu parei um exemplo que eu acho que até por conta do tempo, né, que já tinha acabado o tempo e eu comecei a querer fazer mais rápido o exemplo, eu cometi um equívoco, inclusive uns alunos me ajudaram, me informaram depois da aula, porque eu tinha, era esse limite aqui, tá, que a gente queria resolver, e aí a gente, como tem um módulo aqui, a gente divide em duas partes, né, o módulo de x menos 2 é x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, e menos x menos 2 quando x tende a 2 pela esquerda, né? Então, estudando pela direita, eu quero estudar esse limite, né? E na hora de fazer a divisão, eu falei, beleza, vamos ver se o 2 é a raiz desse polinômio. Nós confirmamos na aula anterior que ele é a raiz desse polinômio. Só que na hora de eu usar Brillouin-Ruffini, que como o tempo já estava acabando, eu fui olhar na minha colinha, eu usei no Brillouin-Ruffini a raiz 1, que o 1 também é a raiz desse polinômio. Aí, na verdade, eu tinha que ter usado a raiz 2, que foi a raiz que nós investigamos. Na hora que eu fiz a divisão por polinômios, aí eu usei a raiz 2 e bateu. Tá? Só que não sei se vocês perceberam, quem reassistiu a aula, que o resultado do polinômio obtido na divisão por Brillouin-Ruffini deu diferente do resultado na divisão, quando a gente faz a divisão de polinômios mesmo. Tá? Então eu queria corrigir isso refazendo a divisão aqui por Brillouin-Ruffini. Então o que a gente tem que fazer você coloca aqui os coeficientes do polinômio, que você quer dividir, né? Que é 1 menos 6, 11 e menos 6. E aqui você põe a raiz, que você já encontrou, que é 2, né? E aí você bate esse 1, o coeficiente aqui, o primeiro, e multiplica por esse e soma com o próximo. Sempre assim, multiplica com a raiz e soma com o próximo coeficiente. Tá? Então 1 vezes 2 dá 2, 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 mais 11 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 6 dá 0. Se deu 0, é porque a raiz é, entre aspas, exata, e esses camaradas aqui são os coeficientes do polinômio de grau uma unidade menor que esse. Então, se esse tem grau 3, esse aqui vai ter grau 2, esse é o primeiro coeficiente do x², esse é o segundo, menos 4x, e esse aqui é o terceiro, mais 3. Isso significa que esse polinômio, o x ao cubo, menos 6x² mais 11x menos 6, ele pode ser escrito como x menos 2, lembrando que o 2 é raiz, vezes esse polinômio que nós obtivemos, x² menos 4x mais 3. Tá bom? E se vocês voltarem lá no vídeo, quando eu faço a divisão desses polinômios, fazendo aquela divisão pelo algoritmo lá de Euclides, o resultado dá exatamente isso, tá bom? Então, queria fazer essa correçãozinha para não deixar passar nada, tá? E vocês concluíram o exercício? Ninguém fez. Tá pegando o negócio, né? Era para ter concluído, né? Porque aí você calcula agora esse limite aqui, ó. Isso vai ser o limite quando x tende a 2. Isso, x menos 2, vezes x² menos 4x mais 3, dividido por x menos 2. Tá? Então agora é só substituir, porque essa função está definida em 2 e é contínua. Então é só substituir, contrair a imagem, isso aqui fica 2² menos 4 vezes 2 mais 3. Dá 4, 7 menos 1. Tá? Então o resultado desse limite, à direita do 2 é menos 1. Vou deixar como um exercício, vocês calcularem esse mesmo limite quando x tende à esquerda do 2. Que já era para vocês terem feito. Só que à esquerda do 2, o módulo de x menos 2 é menos x menos 2. Tá bom? Aí vocês tentem calcular esse. Vocês vão ver que isso aqui vai dar 1 positivo. Mas tentem fazer, tá bom? E aí, como os limites
são distintos, então o limite original ele não existe, tá bom? Os limites laterais são distintos, o limite não existe. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Até aí? Então, olha só, pessoal. Hoje nós vamos falar de 3 teoremas muito importantes aqui para o nosso primeiro tópico de cálculo, a parte de limites, tá? Que é o teorema do confronto, o teorema do valor intermediário e o limite fundamental trigonométrico, tá? Com grande destaque para o teorema do valor intermediário. É um dos principais teoremas que aborda o conceito de continuidade de funções reais, tá? Então, muita atenção para a aula de hoje. É muita coisa para a gente ver, muita informação, e o nosso tempo não é tão longo assim. Mas vamos lá. Vamos começar pelo teorema do confronto, tá bom? Ou também conhecido como teorema do sanduíche, tá bom? O que esse teorema nos diz? Ele diz o seguinte, olha, imagina que você tem 3 funções, as funções f, g e h, bom? E para todo x em um intervalo aberto que contenha p, exceto possivelmente o ponto P, ou seja, para todo x próximo de P, né, não pontualmente no P, mas pertinho do ponto P, isso aqui acontece. A G ela está imprensada entre a F e a H. Tudo bem? Então imagina que isso acontece. Você tem uma função que perto de um certo ponto, essa função G ela fica entre a função F e a função H. Ok? E além disso, o limite da função f e da função h, que são as funções que estão ali nas extremidades daquela desigualdade, o limite dessas funções são iguais quando x tende a esse ponto P. O limite existe e é o mesmo valor, são iguais esses limites. Então, a conclusão que o teorema do confronto nos diz é que o limite da função do meio, a função que está imprensada entre as outras duas, também existe e é igual ao limite das outras duas funções. Tudo bem? Então, isso é o que diz o teorema do confronto, ou do sanduíche. E esse é um teorema muito importante para a gente aumentar o nosso leque relativo ao cálculo de limites de funções. Tá bom? Porque tem certas funções, como vocês vão ver nos exemplos, que com o que a gente aprendeu até agora de limite, a gente não vai conseguir calcular o limite delas, tá? Mas o teorema do confronto é mais uma ferramenta que te permite calcular limites de funções reais, tá? Então, imagina duas coisas, que a f de x é menor ou igual que a g de x, que é menor ou igual que a h de x, próximo de um ponto P, e que o limite da f é igual ao limite da h, que é igual ao número real L, quando x tende ao ponto P. Tá? E isso aqui acontece próximo do ponto P. Tá? Se isso aqui acontece, então, a conclusão que o teorema nos diz é que o limite da função do meio, a g de x, quando x tende a P, isso aqui é igual a L. Tá? E esse teorema eu queria demonstrar com vocês. A demonstração dele é bem simples. Tá? E para demonstrar teoremas relacionados a limites, a gente tem que usar a definição de limite. Tudo bem? Mas geometricamente, o que está acontecendo mais ou menos é isso aqui, ó. Então imagina aqui que você tem, sei lá, uma função f aqui assim. Aqui você tem uma função g, h, tá? E aqui está o ponto P. Então, próximo do ponto P, a função g ela fica imprensada entre a f e a h. Tá? Longe do ponto P não me interessa, mas próximo aqui do ponto P, a função g ela fica aqui imprensada entre as duas. Tudo bem? E aí, o limite da f e o limite da h quando x tende a P é igual a L. Então, por esse desenho,
nos parece mais ou menos óbvio que o limite da G também vai ser H, ou vai ser L. Ok? Tudo bem? Mas a gente vai tentar demonstrar isso. Vamos lembrar da definição de limite, né? O que significa dizer que o limite de f de x quando x tende a p é igual ao número L, né? Isso aqui significa que para todo epsilon dado, maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que, eu vou escrever não em termos de módulo, vou escrever em termos de inequação para ficar mais simples, tá? Vocês entenderem. Significa que se x está entre p mais delta e p menos delta, isso significa que f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Tudo bem? Essa é a definição do limite de uma função em um certo ponto. Ok? Só que eu tenho dois limites, né? Eu tenho o limite da f e o limite da h, quando x tende ao ponto. E esses limites são iguais. Então eu vou diferenciar os deltas. Vou dizer que o limite da f de x, quando x tende a L, quando x tende a p é igual a L, quando para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta 1, vou chamar de delta 1. Tá? Tal que quando x está entre p mais delta 1 e p menos delta 1, a f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ok? E se o limite da h de x, quando x tende a p, é igual a L, então isso vai significar que para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta 2 agora, porque pode ser que esses deltas, né, porque lembra da definição de limite, você toma uma faixa aqui, ó, em L, e você quer uma faixazinha aqui, né, um centro em P. Aqui está o P mais delta e o P menos delta. Pode ser que para a função f sirva um determinado delta, mas pode ser que esse mesmo delta não sirva para a função h. Tudo bem? Então, vou tomar aqui um delta 2, tá? Então, se x está entre p mais delta 2 e p menos delta 2, então, a h, que é o limite da h agora, tá? Então, a h de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Então, o que está acontecendo é isso aqui assim, ó. Então, está aqui o ponto P. Então, para a função f, você tem um delta 1. Vamos supor que aqui é P menos delta 1 e P mais delta 1. E para a função h, esse intervalinho satisfaz a condição e o limite da f vai ser igual a L, tá? Para f. Para a função h, você tem um delta 2. Esse delta 2, eu não sei se ele é maior ou menor que o delta 1. Vamos supor, nesse caso aqui, que ele seja menor. Por exemplo, então aqui vai ser o P menos delta 2 e aqui o P mais delta 2. Tá? Isso aqui satisfaz para a função f, esse daqui satisfaz para a função h. Mas eu quero só um que satisfaça as duas. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar o menor desses dois. Porque se eu tomar o menor, vai valer para as duas. Tudo bem? Então, o que a gente faz é o seguinte. Assim. Tomando. Vou tomar um delta agora como sendo o mínimo, o menor valor do delta 1 e do delta 2. Tá? Tomando o menor desses dois camaradas, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Se x estiver entre P menos delta e P mais delta, então as duas condições, o menor dele vai satisfazer as duas condições. Os dois limites vão acontecer simultaneamente. Então, isso aqui vai significar o seguinte, ó, que L menos epsilon, então vai valer essa e essa. Então, vou começar por essa daqui, ó, L menos epsilon vai ser menor que f de x, tudo bem? Só que próximo do P, o que acontece? Próximo do P, a f de x é menor ou igual que a g de x, que é menor ou igual que a h de x. Próximo do P, a g está no meio das outras duas.
Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Próximo do P, a F é menor ou igual que a G, que é menor ou igual que a H de X. E, como vale isso e isso, eu posso dizer que H de X é menor que L mais Epsilon. Tudo bem? Ok? Então, satisfaz essa condição e essa. Então, isso vai implicar dizer que L menos Epsilon é menor que G de X, que a G de X está entre a F e a H, que é menor que L mais Epsilon. Só que dizer, e se isso implica isso, significa que o limite da G, quando x tende ao ponto P, é igual a esse L, tá bom? Que era o que a gente queria demonstrar. Ok? Então, acabamos de mostrar que o teorema do confronto, ele de fato funciona. Tá? Se você tem 3 funções próximo de um ponto, uma dessas funções fica imprensado entre as outras duas, e o limite dessas outras duas tende a um certo valor, quando x tende ao ponto, então o limite dessa função que está imprensada, que está no meio, vai ser igual ao limite dessas outras duas. Tá? É isso que diz o teorema do confronto. Ficou clara a demonstração? Alguma dúvida? Acho que sim, né? É só usar a definição de limite e perceber que isso aqui é importante perceber, tá? Que quando vale para um delta, vale para qualquer delta menor que ele. Tá? Bom, tá, professor. Que esse teorema vai me ajudar em quê na minha vida? Vai ajudar a calcular limites como esse aqui, por exemplo. Tá bom? Vocês devem lembrar que nas nossas primeiras aulas a gente falou sobre o limite, quando x tende a zero, do seno, não lembro se era de 1 sobre x ou se era de π sobre x. E a gente viu graficamente que esse limite não existia, né? Porque a função seno de 1 sobre x, ela fica oscilando ali próximo do zero. Então ela não tende a um valor, ela fica oscilando, fica batendo entre 1 e menos 1 ali. Tá? Essa função aí, quando eu multiplico por x ao quadrado, aí esse limite passa a existir e esse limite vai ser igual a zero. Por quê, né? Vamos ver esse exemplo. Limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. Isso aqui é igual a zero. Por quê, né? Pelo seguinte, a gente pode fazer assim, ó. Vocês lembram que a imagem da função seno é o intervalo de menos 1 a 1. Sim ou não? Inclusive foi questão de prova agora. Isso, né? Prova 2. O seno de alfa sempre está compreendido entre menos 1 e 1 para todo alfa real. Tudo bem? Daí, o que a gente pode concluir? Que o seno, o seno de 1 sobre x também está compreendido entre 1 e menos 1. Concorda ou não? E aí, se eu pegar essa desigualdade e multiplicar todo mundo por x ao quadrado, observando que x ao quadrado é positivo, né? Porque é um valor real ao quadrado, qualquer valor real ao quadrado, ele fica positivo, né? Então, multiplicando todo mundo aqui por x ao quadrado, o que vai acontecer? Ó, x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado, menor ou igual. X ao quadrado vezes o seno disso vai dar x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, menor ou igual, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Tudo bem até aí? Agora perceba o seguinte, como o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero é igual ao limite de x ao quadrado quando x tende a zero, vocês concordam com isso? Sim ou não? Diga sim. Sim. Por quê? Quanto é o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero? Essa função é contínua, definida, e zero é só substituir. Fica menos zero ao quadrado, que dá zero. E quanto é o limite de x ao quadrado quando x tende a zero? É zero também. Então, esses limites são iguais e iguais a
0. Então, como o limite das funções que estão nas extremidades da desigualdade existem e são iguais, então o teorema do confronto nos afirma o quê? Que o limite dessa função do meio é igual ao limite dessas outras duas funções. E, portanto, o limite dessa função do meio é 0. Ok? Alguma dúvida? Então, concluindo pelo... Só que você tem que justificar a ferramenta que te dá essa conclusão. Então, na hora da prova, você tem que citar o teorema. Então, pelo teorema do confronto, ou do sanduíche, o limite da x² vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, esse limite aqui ele vai ser igual a 0. Tudo bem? Então, acabamos de mostrar que o limite de x² vezes seno de 1 sobre x é 0. Porque eu consegui escrever essa função limitada por outras duas funções, sendo que o limite dessas outras duas funções, tanto da extremidade esquerda quanto da extremidade direita, vai a 0, quando x tende a 0. Então, o limite dado do meio tem que ir a 0 também. Alguma dúvida, gente? Olha aí, o gráfico dessa função é esse aí, ó. Observa que ela fica, é como se fosse a seno de 1 sobre x, ela fica oscilando aqui muito rapidamente perto do 0. Tá? Só que com a x² multiplicando ela fica imprensada entre a x² e a menos x², como a gente viu aqui. Tá bom? Então, quando x tende a 0, esse produto, essa função aqui, ela vai para 0. Ok? Tá bom? E essa daqui, ó. Seja f uma função definida nos reais, tal que para todo x diferente de 1, se tem essa propriedade aí, olha. A f de x está entre a menos x² mais 3x e a x² menos 1 sobre x menos 1. Ele pede para a gente calcular o limite da f quando x tende a 1, tá? E justificar. Deixa eu anotar aqui. Menos x² mais 3x menor ou igual que a f de x menor ou igual que a x² menos 1 sobre x menos 1. E ele deseja que calculemos o limite da f de x quando x tende a 1. Então, como é que a gente vai calcular isso? Bora calcular o limite dessas duas funções, das extremidades. Se esses limites forem iguais, então o limite dado no meio vai ser o resultado do limite dessas outras duas funções. Essa é a ideia, sempre, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o limite de menos x² mais 3x. Quando x tende a quanto? A 1. O que me interessa é quando x tende a 1. Tá? Vamos lá. Essa função é polinomial, é contínua, está definida em 1, então é só substituir. Tá bom? Então fica menos 1² mais 3x. Não vai assassinar a matemática e dizer que isso aqui é 1. Por favor, menos 1² é diferente de menos 1². Porque chega lá na hora da prova e o cara fala, isso aqui é 1, opa, 3 vezes 1, né, aqui. Desculpa. 3 vezes, ficar 1 mais 3, isso aqui dá 4, professor. Aí perde a questão. Tá bom? E acontece muito isso, estou falando porque acontece muito. Tá? E a gente não pode mais cometer esse tipo de erro. Então, é 3 vezes 1 aqui, né? Vezes 1. Então, isso aqui fica menos 1 mais 3. Isso aqui vai dar 2. Ok, até aí? Tudo bem? Agora eu vou calcular esse limite, ó. Esse limite aqui, ó. Limite, quando x tende a 1, de x² menos 1 sobre x menos 1. Eu preciso calcular de novo esse limite? Não, né? Aqui a gente já está calejado de calcular esse limite. Esse limite aqui também dá 2. Tudo bem? Então, olha só. O limite dessa e o limite dessa são iguais a 2. Então, que conclusão a gente tira? O limite dado do meio vai ser igual a 2
pelo teorema do confronto. Mais uma vez, é importantíssimo citar o teorema. Eu não quero ninguém reclamar, professor, esqueci de citar o teorema, descontaram 1,5 ponto da minha questão que valia 2. Fazer o quê, né? Não, não é eu fiz o teorema, é pelo teorema. Logo, pelo teorema do confronto, ou pelo teorema do sanduíche, o limite da f de x, quando x tende a 1, é igual a 2. Pronto. Aí leva os 2 pontos. Sem isso, leva só meio. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Tô brincando, gente. Desconto não é tanto assim não, mas vai ter desconto, tá? E essa aqui? Suponha que f, definida de R em R, seja uma função real, tal que, para todo x, o módulo da f de x é menor ou igual que a x ao quadrado. Letra A. Calcule, caso exista, o limite da f quando x tende a 0. Segunda, f é contínua em 0? Por quê? Porque é ou porque não é. Tá bom? O que vocês acham dessa daí? Deixa eu anotar aqui enquanto vocês pensam. Tá lá na tua prova essa questão, o que tu farias? Hein? Qual era a primeira coisa que você faria? Exatamente. Eu vou pegar isso aqui, módulo de f de x menor ou igual que x ao quadrado. Isso aqui significa que a f de x está entre x ao quadrado e menos x ao quadrado. Sim ou não? Não pode esquecer que, vou colocar aqui embaixo, observação, não pode esquecer que se módulo de x é menor que, sei lá, um k real, onde esse k é real, uma constante real, então o x está entre k e menos k. Tá? Isso aqui for menor ou igual, aqui é menor ou igual, menor ou igual. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, estou usando isso, tá? Se o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado, então a f de x está entre x ao quadrado e menos x ao quadrado. Belezinha? Tá? E como? Igualzinho aquela lá. A única diferença é que lá eu tive que multiplicar o seno. Aqui só tá me dando a f genérica, né? E como o limite de menos x ao quadrado é igual ao limite de x ao quadrado, que é igual a 0, né? Isso quando x tende a 0, pelo teorema do confronto, o limite da f de x, quando x tende a 0, ele também vai ser igual a 0. Então, o limite da f quando x tende a 0 existe? Existe, e é igual a 0. Tudo bem? E a letra B, a f é contínua em 0? O que vocês acham? Eu já calculei o limite. Para eu saber se a f é contínua em 0, e como eu já sei que o limite dela quando x tende a 0 é 0, o que eu tenho que fazer para saber se ela é contínua em 0? Calcular o f de 0. Muito bem. Eu tenho que calcular a imagem da função f no ponto 0.
Porque se a imagem da função f no ponto zero for exatamente igual ao limite da função f quando x tende a zero, então essa função vai ser contínua. Que essa é a definição de continuidade de uma função em um certo ponto. Tá bom? Mas a pergunta que eu faço é, quanto que vale o f de zero? Eu não sei quem é a minha função. Eu só sei disso. Eu só sei que o módulo da f é menor ou igual que x ao quadrado. Como que eu vou calcular a f aplicada no ponto zero? O que você faria? Onde está o x, bota o zero. Boa ideia, boa ideia. Bom, eu sei que o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Isso significa que se eu quero calcular f de zero, eu não tenho outra saída a não ser colocar no lugar do zero, no lugar do x, o zero. Então, o módulo da f de zero é menor ou igual que zero. Porque zero ao quadrado é zero. Bom, mas se o módulo da f de zero é menor ou igual que zero, a única conclusão que eu posso tirar disso aí é que a f de zero é quanto? É zero. O módulo da f poderia ser menor que zero, só menor que zero poderia? Não, porque módulo de um número é sempre maior do que ou igual a zero. Ele não pode ser negativo. Então, se é menor do que ou igual a zero, a única opção que nos resta é que a f de zero é igual a zero. E como o limite da f quando x tende a zero é igual a f de zero, que é zero, então f é contínua em zero. Então, ela é contínua. É contínua em zero. Ou em x igual a zero, né? Já tem muito zero aqui, né? Ok? Ficou claro? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Posso passar? Bom, esse exemplo, na verdade, é um resultado que a gente pode tirar do teorema do confronto, tá? Ele nos diz o seguinte, ele nos diz que se eu tenho duas funções f e g com o mesmo domínio, tais que, aí olha só, importantíssimo esse resultado, tá? Muito importante, tais que o limite de uma dessas funções vai para zero, tem que ir para zero, tá? O limite de uma dessas funções vai para zero, e a outra função, o módulo dela é menor ou igual que m. Esse m é uma constante. Isso significa para a gente que a função g ela é limitada. Tá? Ela fica limitada em cima e embaixo por m menos m. Para todo x no domínio delas, então, o limite da f de x vezes a g de x quando x tende ao ponto P também é igual a zero. Então, olha só, a brincadeira é a seguinte. O limite da f de x quando x tende ao ponto é igual a zero. E a g de x ela é limitada. Ela é menor ou igual que um real m aí positivo. Tá? Nessas condições, o limite do produto dessas duas funções, da f vezes a g quando x tende a p, também é zero. Então, se uma delas vai para zero e a outra é limitada, então o limite do produto delas também é zero. Suponha que você quer calcular o limite do produto de duas funções. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Bota lá. Suponha que nós queremos calcular o limite quando de x vezes o seno de π sobre x, quando x tende a zero. Eu não sei como que calcula esse limite. Então, esse resultado aqui, ele nos diz o seguinte. Se você identificar que o limite de uma dessas funções é zero e a outra função é limitada, ou seja, isso aqui significa que a g de x ela está entre m e menos m, sim ou não? Isso aqui significa isso. Então, se o limite de uma delas é zero e a outra função é limitada, então o limite do produto delas é zero.
Ok? É isso que esse é um caso particular, digamos assim, do teorema do confronto. O teorema do confronto ele é mais geral, esse é um caso mais particular. Diga. Ela fica, é como se você pegasse aqui, ó, aqui o x, o y, aí tá aqui uma faixa, você pega uma faixa aqui no m, e uma outra faixa aqui no menos m. Menos m. Então, eu não sei como é o gráfico dela, mas ela não passa daqui e nem daqui. Ela fica compreendida nessa faixa. Bom, ela é limitada. Tá? Então, nessas condições, se uma é limitada, o limite da outra é zero, então o limite do produto das duas é zero. Ok? Alguma dúvida nisso? Não? Para demonstrar isso é bem simples, tá? A gente pode dizer o seguinte, ó. Vamos supor, vou só dar ideia para vocês, tá? Vamos supor que eu queira. Quem é o módulo de f de x vezes a g de x? Tá? O módulo do produto. O módulo do produto a gente sabe que é o produto dos módulos, sim ou não? Tá? A g está entre m e menos m. Ou eu posso dizer, posso olhar que o módulo da g é menor ou igual que m. Então, se o módulo da g é menor ou igual que m, isso aqui é menor ou igual que m. Tá bom? Então, essa igualdade, ela vai ser menor ou igual que o módulo da f de x vezes m. Tudo bem? Recapitulando. Então, se eu quero calcular o módulo da f vezes a g, o módulo no produto é o produto dos módulos. Só que o módulo da g é menor ou igual que m. Então, vale essa desigualdade daqui para cá. Ó. Então, f de x vezes g de x, que é menor ou igual que m. Então, aqui fica a desigualdade. Então, olha o que nós temos. Vou repetir isso aqui. Ó. Então, nós temos que o módulo da f vezes a g é menor ou igual que isso. Vou usar a desigualdade. Isso aqui, ó. Cadê a observação? Isso aqui, ó. Se o módulo de x é menor ou igual que um certo k, então x está entre k e menos k, que é a mesma coisa que nós temos aqui. Ó. Se o módulo de f de x vezes g de x é menor ou igual que f de x em módulo vezes m, então eu posso dizer que a f de x vezes a g de x está entre módulo de f de x vezes m e menos módulo de f de x vezes m. Tá bom? E aí agora eu uso o teorema do confronto, porque quando x tende a p, quem é o limite da f de x quando x tende a p? É zero. Isso aqui é uma constante. Então isso aqui vai dar zero vezes uma constante, isso aqui vai dar zero. E essa daqui também vai dar zero. Então se as extremidades vão para zero, a do meio vai para zero também. Então está mostrado que esse limite vai para zero. Tá bom? Alguma dúvida? Claro que faltava escrever algumas coisas aí no final, mas é só para dar a ideia da demonstração. Bom, então como é que a gente resolveria esse limite? Você falaria assim, ó, como o limite de x, porque essa vai para zero quando x tende a zero, sim ou não? Essa vai para zero. O limite de x quando x tende a zero é zero e a seno de π sobre x, ela é limitada por quanto, gente? Por 1 e menos 1. Então, eu posso dizer que a módulo de x é menor ou igual que 1. Sim ou não? Tá? Então, como esse limite é zero e a seno é limitada pelo teorema do confronto, vamos continuar usando o teorema do confronto, porque é um caso particular, né? Então, vamos colocar o teorema do confronto. O limite da função x vezes o seno de π sobre x, quando x tende a zero, ele é zero. Ok? Gente, vamos falar desse resultado aqui, que é um resultado muito importante e que vai aumentar mais ainda o nosso leque de maneiras, de modos para a gente poder calcular
limites de funções, tá? Que é o limite fundamental trigonométrico. É esse limite aí, bonitinho, que nos diz que limite fundamental trigonométrico. Nos diz que o limite da seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso aqui é simplesmente igual a 1. Tá bom? Esse limite aí, ele é um limite, como o próprio nome já diz, fundamental. E a partir dele, a gente vai conseguir calcular limite de outros tipos de funções. Tá? Funções envolvendo funções trigonométricas, principalmente. Tá? Então, esse aí é o limite fundamental trigonométrico. Bom, eu acho que eu vou demonstrar esse limite para não ficar, toma, esse limite é isso. Te vira. A demonstração dele é bonitinha, tem um apelo geométrico envolvendo ciclo trigonométrico, tá? Lembram do ciclo trigonométrico? Lembram, né? Tem, acho que umas 2 aulas ou 3 aulas que a gente viu ele, né? Então, eu quero calcular o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. Tá? Então, a gente vai partir desse ponto A aqui. Está aqui a origem do ciclo. Tá? E aí eu vou tomar um ângulozinho x pequeno. Porque eu quero x próximo de zero, tudo bem? Então, eu vou tomar um arcozinho aqui pequeno. Eu vou colocar ele grande no desenho para a gente conseguir visualizar as coisas. Mas vamos imaginar que esse x é pequeno e próximo de zero. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, olha. Lembra no ciclo trigonométrico, você parte aqui desse ponto A e você vem varrendo um certo ângulo, né? Então, você vem varrendo um certo ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui vale x. Tudo bem? Que é o valor de x aí que eu vou tomar aqui próximo de zero. Novamente, esse ângulo é bem pequeno, eu estou interessado nele bem pequeno, tá? E aí eu vou prolongar. Primeiro vamos olhar para esse ponto P aqui. Vamos ver se vocês lembram de trigonometria. Quem é essa coordenada aqui, ou melhor, a abscissa desse ponto P? Cosseno de x, concorda? Então esse tamanho daqui para cá, ó, ele é o cosseno de x. E quem é a ordenada desse ponto P? Seno de x. Então daqui para cá é o seno de x. E se eu prolongar esse segmento aqui até encostar nessa reta, que é perpendicular ao eixo das abscissas, passando na origem do plano cartesiano, do ciclo trigonométrico, vou marcar esse ponto T. Esse tamanho daqui para cá é quanto? É a tangente de x. Muito bem. Então, aqui é o cosseno, aqui é o seno e aqui é a tangente de x. Tudo bem? Eu vou tomar aqui, sem perda de generalidade, o x maior que zero. E, obviamente, como eu quero o x pequenininho, eu vou tomar o x aqui pertencendo ao intervalo de 0 a π sobre 2, que é o primeiro quadrante aqui. Tudo bem? Aberto, porque eu não quero ele exatamente igual a zero, até porque o zero não está no domínio dessa função. Eu quero ele próximo de zero. Tá bom? Então, o que vai acontecer, pessoal? Aí, olha só, presta atenção. Eu vou fazer uma demonstração que acho que está presente na maioria dos livros, tem outras, mas essa daqui eu acho que é a mais acessível, que é usando
alguns conceitos geométricos, tá? Então eu vou marcar esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser o ponto, sei lá, B. Então é o ponto O, que é a origem do plano cartesiano. Tem o ponto A, que é a origem do ciclo trigonométrico. O ponto T, que é a interseção desse segmento com o eixo das tangentes. O ponto P, que é o ponto que faz referência a este ângulo X aqui. E o ponto B, que é a projeção de P sobre X, tá? Então, olha só. O que você pode me dizer, o que vocês poderiam me dizer entre as seguintes medidas? Olha, a área do triângulo OPB, a área do setor OPA, e a área, não vai dar aqui, deixa eu apagar aqui, vou colocar menor. Área do triângulo OPB, a área do setor OPA, e a área do triângulo OTA. O que você poderia me dizer sobre essas medidas? A área do OPB, desse triângulo, que é um triângulo retângulo aqui, como vocês já sabem. Esse setor circular, OPA, e o triângulo OTA. Qual é a comparação entre a área do OPB e do setor OPA? Você concorda que a área desse triângulo ela é menor do que ou igual à área do setor OPA? Sim, né? Então isso aqui vale isso. E você concorda que a área do setor OPA é menor ou igual que a área do triângulo OTA? Sim, né? Tudo bem até aí? Então vamos calcular essas áreas, tá? Como que a gente calcularia a área desse triângulo, o triângulo OPB? Base vezes a altura sobre 2. Quem é a base? Cosseno x. Então a base é cosseno x. Vezes, quem é a altura? A altura é seno x. Base vezes a altura dividido por 2. Tá? Isso tem que ser menor ou igual. O setor eu vou calcular daqui a pouco. Que vai ser menor ou igual. Qual que é a área do triângulo OTA? Observa que ele também é um triângulo retângulo. Base vezes a altura sobre 2, sim ou não? Mas quem é a base do triângulo OTA? Daqui até aqui mede quanto? 1. Que é o raio do ciclo. A gente toma o raio unitário. Não precisa ser unitário, mas para facilitar a nossa vida a gente toma. Ele igual a 1, tá? Então base é 1. A altura é quanto? Tangente de x, base vezes a altura, que é a tangente de x, tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Agora falta a área do setor. Como é que a gente calcula a área de um setor circular? A gente pode fazer aquela regrinha de 3, né? A gente poderia falar assim, ó. Se eu estivesse dando uma volta completa na circunferência, são quantos radianos? 2π, que é 360 graus. Então, 2π radianos equivaleria à área de toda a circunferência. Como que é a área de toda a circunferência? πr quadrado, sim ou não? Vocês não esqueceram a área de uma circunferência não, né? Por favor. πr quadrado. Então, π vezes o raio. Quanto é o raio? 1. O raio é 1. Então, 1 ao quadrado. Certo? Então, uma volta completa, 2π radianos, equivale à área da circunferência toda de raio 1, que é πr quadrado. Tá? Então, se eu andar só esse pedacinho, ou seja, só um ângulo x, qual que vai ser a área desse pedaço, desse setor? Tá bom? Aí, olha só, π vezes 1 ao quadrado dá π. Esse π com esse π a gente cancela, então a área vai ser igual, a área vezes 2 é igual a x. Se a área vezes 2 é igual a x, então a área é x sobre 2. Tá bom? A área é a metade desse ângulo, em radianos. Belezinha?
Então aqui é x sobre 2. Ó. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, o objetivo, vou te dar a ideia. Qual foi o primeiro teorema que nós vimos na aula de hoje? Teorema do confronto. Nosso objetivo vai ser usar esse teorema. Observa que tem uma desigualdade ali. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu vou tentar fazer com que apareça, no meio ali daquela desigualdade, o seno de x sobre x. Observa que só tem x sobre 2 lá, sim ou não? Eu quero que apareça o seno de x sobre x. Tá? O que vocês acham? O que a gente tem que fazer para aparecer aquele seno de x sobre x? Primeiro de tudo, tem uma tangente aqui me atrapalhando e tem esses dois aqui, né, nos denominadores. Eu posso cancelar esses dois? Posso. Então, vou cancelar esse. E essa tangente eu vou reescrevê-la como o quê? Tangente é o quê mesmo? Seno sobre cosseno. Então, isso aqui eu vou reescrever como seno sobre cosseno. Tá bom? E aí? Para fazer com que apareça um seno aqui no denominador, o que eu faço? Divido tudo por seno. Tudo bem? Então, vou dividir tudo por seno. Observa que eu posso dividir isso porque o x ele é estritamente maior que zero. E o seno é zero só no zero. Ou no π, no π radiano. Mas no π não me interessa, porque eu estou variando o x nesse intervalinho aqui, né? Próximo do zero. Então, quando eu divido tudo por seno, esse seno aqui cancela, vai sobrar só cosseno. Então, vai ficar cosseno de x menor ou igual que x sobre o seno de x menor ou igual a esse seno cancela com o seno que está dividindo. Então, vai ficar 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno de x. Alguma dúvida? Não? Bom, mas ainda não é exatamente o que nós queríamos. Nós queremos seno de x sobre x. E nós temos x sobre seno de x. Então tem que inverter esse troço aí. Como é que eu inverto? Olha só para essa desigualdade, só para essa parte. Tá? Só para essa parte aqui. Ó. Se eu pegar esse seno e jogar para cá e o x jogar para cá, vai ficar assim, ó, seno de x sobre x. Peguei o seno, passei multiplicando, o x eu passei dividindo, então ficou 1 aqui, sim ou não? Faz o exercício mental aí. O cosseno está aqui, o seno passou multiplicando, o x passou dividindo, ok? Ficou 1. O cosseno que está multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar 1 sobre... Então, esse seno de x sobre x vai ser menor ou igual que 1 sobre cosseno de x. Concorda? Ok. Agora, olha para esse outro lado. Esse seno eu vou passar para cá e o x eu vou passar para cá dividindo. Só que esse cosseno que está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Vai ficar cosseno menor ou igual que seno sobre x. Tá? Então, isso aqui vai ser menor ou igual que cosseno de x. Ou seja, se eu comparar essas duas desigualdades... Na verdade, o que aconteceu foi só a inversão disso, porque os extremos continuaram iguais. Tudo bem? Agora, tá bonito, tá o que a gente queria. Note que o limite do cosseno de x quando x tende a zero é igual a quanto? Quanto é o limite do cosseno quando x tende a zero? É o cosseno de zero, sim ou não? Porque o cosseno é contínuo no zero, só... substituir. E quanto é o cosseno de zero? É 1. E o limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende a zero é igual a 1 sobre o cosseno de zero. Só que o cosseno de zero é 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 1, que é 1. Então, se o limite das duas funções das extremidades são iguais e iguais a 1, então o limite da função do meio também é igual a 1. Ok? Então, pelo teorema do confronto, portanto, pelo teorema do confronto,
o limite da seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite aqui, ele é igual a 1. Aqui era o que nós queríamos mostrar, só que eu vou fazer uma pequena observação, que eu fiz essa demonstração para x maior que zero. Deixo a cargo de vocês demonstrar para x menor que zero, porque para esse limite existir, na verdade, ele tem que existir tanto pela direita quanto pela esquerda do zero, tá bom? O que a gente fez aí foi calcular o limite lateral à direita, na verdade, tá? A direita do zero. Mas a esquerda é totalmente análogo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem até aí? Se está tudo bem, vamos para os exercícios. Até porque nós ainda temos o TVI para falar hoje, tá? Que é o principal teorema, digamos, eu ouso dizer que é o principal teorema da aula de hoje. É o teorema do valor intermediário. E vai ter uma questão disso na tua prova. TVI também, tá? Portanto, não saiam. Exemplos. Letra A. Limite quando x tende a zero do seno de 5x sobre x. Bom, professor, já começou, né? O senhor dá o limite do seno de x sobre x e pede do 5x. Não tem problema. O que a gente vai fazer aí para calcular esse limite? A ideia é usar esse. Mas o que eu posso fazer para calcular esse? Eu posso fazer assim, olha só. Aqui não está 5x? Se eu conseguisse fazer com que aparecesse o 5 aqui, ficaria legal. Concorda? Como é que eu faço para aparecer o 5 aqui? Eu coloco o 5 aí. Simples. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a zero, coloco o 5 que ele vai aparecer. Seno de 5x. Só que você sabe que, se você coloca o 5 aí, isso não é exatamente isso. Então você tem que compensar as coisas. O que você faz? Você coloca um 5 em cima. Tá? Então coloca um 5 aqui. Ó. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Beleza. Esse 5 que está multiplicando, pelas propriedades do limite, está multiplicando a função, ele é constante, ele sai do limite. Sim ou não? Isso aqui fica seno de 5x sobre 5x. Ok até aí? Eu posso afirmar diretamente que esse limite é igual a 1? Não. Porque isso aqui é limite quando x tende a zero de x sobre x. Aqui eu tenho 5x. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que a gente chamou em umas aulas anteriores de mudança de variável. Vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar de u o 5x. E aí eu vou perceber o seguinte, ó. Quando x tende a zero, o u tende a quanto? Quando x vai para zero, o u, que é 5x, ele vai para quanto? Vai para zero também. Portanto, esse limite aqui, ó, ele vai ser igual a 5 vezes o limite, quando u tende a zero, mudei a variável, do seno de u sobre u, porque onde tem 5x eu vou colocar u agora. Agora, esse limite eu posso dizer que é 1? Isso eu posso dizer, porque u, x, y, z, pedra, papel, tesoura, bolinha, casinha, florzinha, qualquer coisa. O que interessa é o conceito. A letra não interessa, tá bom? Isso aqui é 1 pelo limite fundamental trigonométrico. Então, esse limite vai ficar 5 vezes 1, que dá 5. Ok? Se fosse esse aqui, ó. Limite, quando x tende a zero, de seno de 6x sobre 5x, que é o item C aí, tá? Pulei o B. Como é que eu faço para aparecer 6x aqui, professor?
Eu somo com x, sim ou não? Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas como é que eu faço para aparecer o 6 aí? Você coloca o 6x aqui. Só que você tem que compensar com 6 aqui em cima. Sim ou não? Tudo bem? 6 sobre 5 não é constante? Sai do limite. Você vai fazer o mesmo que a gente fez ali. Vai usar uma mudança de variável, chamar 6x de u. Quando x tende a 0, u tende a 0. Portanto, esse limite vai para quanto? Vai para 1. E, portanto, o limite todo vai para 6 sobre 5 vezes 1, que dá 6 sobre 5. Ok? Essa letra B aqui, que é 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. O que vocês acham que a gente tem que fazer? Porque não aparece o seno. A ideia é usar seno de x sobre x. Mas não aparece o seno de x. Aparece 1 menos cosseno de x. Aparentemente, quando você olha para esse limite, parece que você nem vai usar limite fundamental trigonométrico aí, né? Mas a gente pode fazer ele usando o limite fundamental trigonométrico. O que vocês acham que a gente poderia fazer nessa letra B aqui? Limite no x tende a 0 de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. E aí, o que vocês fariam? Ideias? Sugestões? Multiplica? Por cosseno? Por seno? Tipo assim, seno sobre seno? Aí vamos pensar, isso iria nos ajudar? Porque eu teria que fazer com que aparecesse seno de x sobre x. Aqui até meio que aparece. Só que iria aparecer esse seno de x aqui no denominador. Em tangente. O problema é que aqui não é só cosseno, né? Aqui é 1 menos cosseno. 1 menos cosseno sobre seno não é tangente. Tá? E nem cotangente. Então nós temos um probleminha. Eu acho que isso aqui não resolve os nossos problemas. Outra sugestão. Esse é o momento da gente socializar as ideias, gente. Se tiver uma ideia, fala aí. Não tem problema se está certo ou errado. Uma vez. Mais seno? A conta passada. Essa aqui? Não, mas o que eu estou falando é que a gente tem que tentar fazer com que apareça isso aqui, ó. Cossecante. É 1 sobre o seno, né? Só que aí eu tinha que multiplicar pela cossecante de cima e embaixo. Então... Não, ali é o resultado daquele limite. Não é que o seno de x sobre x é igual a 1. É que o limite de seno de x sobre x é igual a 1. Tá? Mais ideias? Tem uma coisa que a gente fez quando tinha raiz, limite de raiz de x menos... multiplicar por 1 mais cosseno x. Bora tentar isso, ver se dá certo? É como se fosse pelo conjugado, né? Aqui, 1 mais cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Posso fazer isso, professor? Posso. Tudo bem? E aí, quando a gente faz isso, olha só, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 0. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que fica? Fica o quadrado do primeiro menos
o quadrado do segundo, concorda? Tudo isso dividido por x ao quadrado vezes isso. E não tem jeito. Só que aqui parece que o negócio pode dar bom. Por quê? Porque 1 mais cosseno de x não se anula quando x tende a zero, porque o cosseno de zero é 1. Isso aqui vai para 2, concorda? E além disso, agora eu quero ver a sacada. 1 menos cosseno ao quadrado de x é o que, gente? Seno ao quadrado de x. Lembra da relação fundamental da trigonometria que nós falamos? Tá? A relação fundamental da trigonometria nos diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1 para todo x real, sim ou não? Então, eu posso dizer que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Se eu pegar o cosseno e jogar para lá negativo, fica 1 menos cosseno ao quadrado dá seno ao quadrado. Concorda? Então, no lugar disso aqui, eu vou substituir o seno ao quadrado de x. Tá? Então, esse limite vai ficar assim. Ó. Aí, eu acho que ficou claro o que vai acontecer, né? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a zero, do seno ao quadrado de x sobre x. Eu vou até colocar assim, ó, para ficar bem claro o que vai acontecer. Seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Tudo bem? Isso aqui é o seno ao quadrado. Então, eu coloquei seno ao quadrado sobre x ao quadrado, vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Mas por que isso? Porque eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Se o seno está ao quadrado e o x também, então eu posso escrever isso aqui como seno de x sobre x, tudo ao quadrado, vezes 1 sobre 1 mais cosseno x. Concorda? Tá bom? E esse limite aqui, quando x vai para zero, isso aqui de dentro do parêntese vai para quanto? Isso aqui vai para 1 pelo limite fundamental. Então, o resultado desse limite vai para 1 ao quadrado, que dá 1, vezes 1 sobre 1 mais cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 mais 1, 2. Então, isso aqui dá meio. Ok? Esse limite aí dá meio. Vamos lá para o nosso último tópico. Tem 20 minutos aí para a gente falar. Deixo esses exercícios aqui para vocês. Tentem fazer eles, tá? Esses aí. Tangente de x sobre x, quando x tende a zero. Seno de x sobre x menos π, quando x tende a π. E tangente de 3x sobre tangente de 5x, quando x tende a zero. Todos esses limites serão resolvidos quando você conseguir colocar aí um seno de x sobre x. Tá bom? Tentem fazer. Bom, vamos para o nosso último teorema da aula de hoje. Na aula que vem a gente vai começar a falar sobre limites no infinito e limites infinitos, assíntotas horizontais, assíntotas verticais e várias outras coisinhas, tá? Todo destaque para esse teorema, ele é um teorema muito importante aqui para a gente, que aborda o conceito de continuidade de funções, tá? Que é o teorema do valor intermediário. Ele diz o seguinte: suponha que f seja uma função contínua. Suponha que f seja uma função contínua, mas não é uma função contínua solta, ela é uma contínua em um intervalo fechado. Tá? Então, o domínio dela eu vou considerar como um intervalo fechado AB. Tá? E considere um número n qualquer entre as imagens das extremidades desse intervalo, ou seja, entre o f de A e o f de B, em que o f de A é diferente de B. Tá? Sem perda de generalidade, a gente vai tomar o f de A diferente do f de B. Então, o teorema do valor intermediário nos afirma que vai existir, com certeza, pelo menos um número C no intervalo aberto AB, tal que a imagem da função f desse ponto C é esse número n. Tá? Professor, dá uma clareada nisso aí, porque eu não entendi muito bem o que esse teorema quer dizer e por que ele é tão importante assim, tá?
Bom, TVI, Teorema do Valor Intermediário. Ele diz o seguinte, ó, as hipóteses, F tem que ser contínua em um intervalo fechado, AB. Tá? F de A tem que ser diferente do F de B. Tá bom? Sem perda de generalidade. Então, se isso acontece, então, e seja um N, né? Seja um N pertencente entre F de A e F de B. Eu não sei se o F de A e o F de B, um está em cima, o F de A está em cima e o F de B está embaixo, ou vice-versa, tá? Eu vou colocar N entre F de A e F de B. Porque pode ser que o F de A esteja acima e o F de B esteja abaixo, ou vice-versa, tá? Bom, nessas condições, o que é que o TVI nos afirma? Ele nos afirma que existe pelo menos um real C no intervalo AB, tal que a F aplicada no ponto C vai ser igual a esse número N, tá? Geometricamente, o que está acontecendo? Vamos lá. Lembrando que a condição essencial aí para que esse teorema seja aplicado, para que ele funcione, é que a função seja contínua. Tá? Então, imagina aqui esse gráfico, o gráfico dessa função aqui. Ó. Vamos pegar aqui o ponto A, o ponto B. Vamos supor que aqui esteja o valor da f no ponto A e aqui esteja o valor da f no ponto B. Tá bom? Vamos supor isso aí. O que o TVI está nos dizendo? Ele está nos dizendo o seguinte, ó. Suponha que a f seja contínua nesse intervalo. Qual é a característica geométrica de uma função contínua? É que você consegue desenhá-la sem tirar o lápis do papel, sim ou não? Ela não tem saltos, né? Não tem ponto de descontinuidade. Então, eu não sei como é o gráfico dela, mas vamos supor que ela é assim, ó. Sei lá. Tá bom? O que o TVI nos diz é o seguinte. Toma qualquer valor entre f de A e f de B. Qualquer um, sei lá. Um N aqui, ó. O TVI está nos dizendo que, com certeza, se essa função for contínua nessas condições, com certeza vai ter um valor, um ponto entre A e B, tal que, um ponto C, tal que a f aplicada, isso aqui é a f, aplicada nesse ponto C, vai dar N. Nesse caso, quem seria o ponto C? O ponto C seria esse camarada aqui, ó. A f de C é igual a N. É isso que o TVI está nos dizendo. E ele diz que pelo menos um. Pode ser que, dependendo do gráfico da função, se tenha mais de um. Por exemplo, se eu tomar o ponto N bem aqui, ó. Se o N estivesse bem aqui. Então, se eu traçar uma horizontal aqui, ó, paralela ao eixo das abscissas, teria quantos camaradas? Teria 1, 2, 3. Teria 3,6. Tais que a f aplicada nesses pontos aqui, ó, C1, C2, C3. Em cada um deles, daria esse valor N. Tudo bem? É isso que diz o TVI. Mas por que esse teorema é muito importante? Porque ele vai... Daqui a pouquinho vocês vão ver nas aplicações, tá? Tem muitas aplicações referentes a esse teorema, tá bom? Mas a condição essencial é que a função f seja contínua em um intervalo. Se essas hipóteses não estiverem satisfeitas, pode ser que o TVI não funcione. Você não pode garantir que ele vai se aplicar à função. Tá? Por exemplo,
Olha esse gráfico da função f. Tá? Bolinha aberta aqui. Tá? Bolinha fechada. Se eu tomasse um ponto C bem aqui, um ponto N, o valor N bem aqui, teria um correspondente aqui? Teria. Mas se eu tomar ele bem aqui, ó, vai ter um C tal que a f de C é igual a esse N? Não. Mas por quê? Por que o TVI não se aplica nesse caso? Porque essa função não é contínua no intervalo AB. Ok? Se ela for contínua em intervalo fechado AB, aí você pode usar o TVI sem medo. Agora, se ela não for contínua no intervalo fechado AB, aí você não pode usar o TVI, porque o TVI não garante a tese dele, tá? Ok? E outra coisa, ela tem que ser contínua em um intervalo fechado. Ela tem que ser contínua em um intervalo fechado. Nós tivéssemos isso aqui, assim, ó, por exemplo. Esse ponto aqui, esse ponto P, ele está no domínio da função f? Sim ou não? Não. Qual é o domínio dessa função f? Do jeito que eu coloquei, qual é o domínio dela? De A até P, fechado ou aberto? Fechado ou aberto? Aberto. União de P até B. Sim ou não? Essa função, pergunta, essa função ela é contínua em seu domínio? É contínua, gente. Ela é contínua em seu domínio. O ponto P ele não está no domínio da função. O conceito de continuidade só se aplica a pontos que pertencem ao domínio da função. Cuidado. Já falei isso umas 3 ou 4 vezes. Repito, essa função ela é contínua em seu domínio? É contínua. O P não está no domínio dela. Ok até aí? Então, a primeira condição ela é contínua. O TVI se aplica a essa função, ou seja, está aqui o f de A, está aqui o f de B. Qualquer número entre o f de A e o f de B vai ter um correspondente? Não. Se eu tomar esse cara bem aqui, ó, por exemplo, que eu pontilhei, não tem nenhum C, tal que a f de C seja igual a esse N aqui, ó. Ah, professor, então o TVI é mentira. Ele não funciona sempre. Essa função, ela atende a todas as hipóteses do TVI? Não. Quais são as hipóteses do TVI? Função contínua, mas contínua em quê? Em um intervalo fechado. Esse domínio aqui é um intervalo fechado? Não, isso aqui é uma união de intervalos. Então, o TVI não se aplica a essa função. Ela tem que ser contínua em um intervalo fechado. Se ela for contínua em um intervalo fechado, aí o TVI pode ser utilizado com 100% de garantia. Alguma dúvida? Esse ponto P aqui, porque a dúvida é sempre nesse ponto aqui. Esse ponto P, ele não está no domínio da função. Ele não está no domínio da função. Qual é a definição de continuidade de uma função em ponto? Né? F é contínua em P que pertence ao domínio da F
se o limite da f de x, quando x tende a esse ponto, é igual à imagem da função no ponto. Só que esse ponto não está no domínio dela. O domínio dela é esse intervalo unido com esse intervalo. Então, esquece o ponto P. Olha só para essa parte, só para essa parte. Ela é contínua? Ela é. Por isso está pontilhado, ponto P. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, essa bolinha fechada bem aqui. Só um exemplo. Agora, o P está no domínio dela? Agora está. Ela é contínua? Agora não é contínua. Tem esse ponto de descontinuidade aqui. Porque a imagem do ponto P é N. Mas o limite, quando x tende a P, pela esquerda vai para menos infinito, como a gente vai ver na próxima aula, e pela direita vai para mais infinito. Ok? Então tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado. A gente só discute continuidade de funções em pontos que pertencem ao domínio das funções. Ok? Cuidado com isso. Então aqui um gráficozinho mais bonitinho que os meus, tá? Então se eu tomar qualquer... em geral, se você traçar qualquer reta horizontal entre o f de A e o f de B, essa reta horizontal tem que tocar pelo menos uma vez no gráfico da função. Se a função for contínua, em um intervalo fechado, o TVI geometricamente está te falando que se você traçar qualquer reta horizontal entre f de A e f de B, essa reta tem que tocar pelo menos uma vez no gráfico da função. É isso que o TVI está falando, geometricamente falando. Tá? Alguma dúvida? Não? Teorema do Bolzano ou do anulamento. O que esse teorema está nos falando? É uma consequência do TVI, né, digamos assim. Ele nos diz o seguinte, ó. Se f for contínua, se f é contínua, e a imagem da f no ponto A e no ponto B assumirem sinais contrários, então com certeza vai ter um ponto no intervalo AB, tal que esse ponto é raiz da função f, ou seja, f de C é igual a zero. Tá? Então, o que está falando o teorema do anulamento? Ele está dizendo o seguinte, ó, se f for contínua e, por exemplo, se f de A, só um exemplo, f de A for menor que zero e o f de B é maior que zero. Poderia ser o contrário. O f de A poderia ser maior que zero e o f de B poderia ser menor que zero. O importante é que eles assumam sinais contrários. Se isso acontece, o teorema do anulamento diz que existe um C no intervalo AB, tal que a f aplicada nesse ponto C sempre vai ser igual a zero. É uma consequência do teorema do valor intermediário pelo seguinte, ó. Pelo seguinte. A função é contínua e as imagens dos pontos A e B assumem sinais contrários. Então, vamos supor que aqui esteja o A, o f de A está aqui em cima, é positivo o f de A. Aqui está o B, então o f de B está aqui embaixo, é negativo. O f de A é positivo, o f de B é negativo. E a função é contínua. Gente, se a função é contínua, você tem que ligar esse ponto a esse ponto, sem assassinar a definição de função, obviamente, mas você tem que sair desse ponto a esse ponto, de maneira que você não possa tirar o lápis do papel. Tem como eu sair daqui, chegar aqui, sem passar na reta das abscissas? Não tem, porque quando eu tocar o eixo das abscissas, nesse ponto onde ele vai tocar, vai ser o C que eu queria, que é a raiz da função. Então, olha só, então vem aqui, sei lá, mas uma hora eu vou tocar aqui e nesse ponto aqui vai ser o C e esse f de C é igual a zero. É isso que o teorema de anulamento nos diz. Tá claro? Alguma dúvida? É a mesma coisa do teorema do anulamento, desculpa, o teorema do valor intermediário, mesma coisa, entre aspas, só que eu estou olhando agora para um n específico, que é o n igual a zero, que é quando o gráfico cruza o eixo das abscissas e, portanto, lá se encontra uma raiz. E pode ser que tenha mais de uma raiz, porque eu não sei como é o comportamento da função, né? Vamos supor que a função faça algo assim, ó. Ela vai tocar
3 vezes aí, tem 3 raízes. Mas ele garante que tem pelo menos uma. Tudo bem? Nós temos aí 3 minutinhos. Vamos fazer um exemplo? Olha só esse exemplo. Mostre que essa equação aí, 4x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 3x menos 2 igual a 0, tem uma raiz entre 1 e 2. Tá? Tem esse exemplo e tem esses outros aqui. Posso fazer na próxima aula, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês tirarem um print da tela, quando vocês chegarem, lá na casa de vocês. E esse aqui que é um desafiozinho, que é uma aplicação do TVI bem legalzinha, tá? Eu faço na próxima aula, tá? Mas eu vou fazer essa aqui. A função são contínuas, só que você tem que defini-las em intervalo fechado, tá? Mas entra também. Todas as funções elementares que nós vimos até aqui são funções contínuas em seu domínio, né? Só que você tem que, o TVI ele garante, ele funciona quando a função é contínua em intervalo fechado. Então no caso da x ao quadrado, x ao cubo, se eu definir elas em intervalo fechado, aí o TVI vai funcionar com certeza, tá? Bom, qual é? Bota lá para mim rapidinho aquele exemplo. Mas tá claro? Tá? Então aqui é 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Eu quero mostrar que existe uma raiz, existe um x0 pertencendo ao intervalo 1 e 2, tal que f desse x0 é igual a 0, que significa ser raiz, né? Tá? Como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Defina a seguinte função. Eu vou tomar a seguinte função. A função vai ser essa parte aqui da equação. 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2. Tudo bem? Eu vou definir essa função. Então, note o seguinte, ó. Note que, primeiro, eu quero mostrar que tem uma raiz entre 1 e 2. Então, qual é a nossa estratégia? É tentar verificar se a imagem dessa função nos pontos 1 e 2 possuem sinais contrários. Se elas possuírem sinais contrários, então o teorema do anulamento ou o TVI nos garante que vai ter uma raiz nesse intervalo, pela explicação que nós acabamos de mostrar, de dar aqui. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a f no ponto 1 e a f no ponto 2. É só substituir aqui, gente. No 1 vai dar 4 menos 6 mais 3 menos 2. Isso aqui vai dar 7. Menos 8 dá menos 1. E menos 1 é negativo. Tudo bem? Alguma dúvida? No 2 vai dar 4 vezes 8, que é 2 ao cubo é 8. Menos 6 vezes 4, 2 ao quadrado é 4. Mais 3 vezes 2, menos 2. Isso aqui vai dar 12. Isso aqui dá 12 e isso aqui é positivo. Então o que está acontecendo é o seguinte, ó. No 1, a imagem do 1 é menos 1, negativo. E no 2, a imagem do 2 pela função f é 12. Então não tem jeito, eu tenho que sair daqui até aqui. Só que só falta uma coisa para atender o TVI. Que coisa é essa? É verificar se a função é contínua. Essa função é contínua? É contínua, ela é polinomial. Função elementar, isso. Como f é só citar, mas você tem que citar. Como f é contínua, então, pelo TVI, ou pelo teorema do anulamento, existe um x0 no intervalo de 1 a 2, tal que a f no ponto x0 é igual a 0. Ou seja, a f no ponto x0 ser igual a 0 significa que
Se eu pegar o x0 e substituir aqui, ó, vai ficar 4x0 ao cubo menos 6x0 ao quadrado mais 3x0 menos 2 é igual a 0. E era o que a gente queria mostrar. A gente queria mostrar que existe uma raiz no intervalo entre 1 e 2 que satisfaz essa equação. Tudo bem? Não tem jeito, eu tenho que sair daqui e chegar aqui. Eu não sei como é o gráfico, mas eu sei que uma hora ele vai ter que cruzar o eixo das abscissas. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Estudem e até a próxima, tá? Até quarta-feira.